Voz e vivências, diálogo, reflexão e experiências do espaço escolar. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Voz e Vivência. O meu nome é Laura, sou participante do projeto de extensão do Cefet-MG, Pensar Jovem Fazer Sentido, e é uma satisfação estar aqui com vocês. O tema que vamos abordar é iniciação científica, mais especificamente sobre a iniciação científica protagonizada pelo nosso convidado, Dalmo Busato. Antes de iniciarmos nosso bate-papo, vamos definir o que é uma iniciação científica. A iniciação científica é o primeiro contato de muitos com o mundo das pesquisas acadêmicas, sendo um estudo aprofundado sobre as mais diversas áreas do conhecimento. Os projetos de iniciação científica são uma ótima oportunidade para que alunos do nível médio e de graduação possam conhecer as metodologias científicas, sendo por isso muito importantes para a divulgação do conhecimento. O desenvolvimento da pesquisa durante a iniciação científica se dá acompanhada pela supervisão e orientação de um professor ou profissional da área com mais experiência. Agora que já fomos introduzidos ao assunto, vamos apresentar o nosso convidado, Dalmo Busato. Ele participou de uma iniciação científica cujo foco são chamados operadores argumentativos. Esse trabalho foi premiado na Feira Brasileira de Jovens Cientistas e acabou rendendo para ele uma bolsa de estudos na Inglaterra. Se apresente para os nossos ouvintes, Dalmo. Olá, meu nome é Dalmo Busato, eu tenho 16 anos, eu sou estudante do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o Cefet-MG, no campus Contagem, faço curso técnico integrado ao ensino médio em informática e sou bolsista de iniciação científica júnior pela FAPEMIG e pelo Cefet-MG em psicolinguística e processamento da linguagem. Obrigada pela apresentação, Dalmo. Você comentou que faz parte de um projeto de iniciação científica. Qual seria o nome do seu projeto e quem te orienta? O nome do meu projeto científico é O Processamento Linguístico dos Estudantes do Ensino Médio, os Operadores Argumentativos em Redações Modelo Enem. Este projeto é orientado pelas professoras Suelen Érica e Priscila Tulipa, ambas professoras de língua portuguesa do Departamento de Formação Geral da Unidade Contagem. Que ótimo! Então, o foco da sua iniciação científica são os operadores argumentativos. Mas o que seriam esses operadores? Os operadores argumentativos são estruturas muito específicas das línguas, que possuem dois objetivos principais. O primeiro deles é dar uma orientação argumentativa ao texto, ou seja, essas palavras indicam qual é a intenção, qual a orientação argumentativa de determinada sentença que forma, em sua totalidade, a argumentação de um texto. O segundo objetivo dos operadores argumentativos é deixar um texto linear, fluido, ou seja, deixar um texto coeso. E a coesão textual, uma boa coesão textual, é fundamental, é um elemento primordial para se desenvolver um bom texto. Ter um texto com uma boa coesão textual implica fazer bom uso dos operadores argumentativos. Visto isso, nós conseguimos perceber a grande importância dos operadores argumentativos para o desenvolvimento de um bom texto. Dalmo, quais são os principais objetivos da sua pesquisa? Esta pesquisa busca contribuir com as áreas de língua portuguesa e redação, ensino e aprendizagem de língua portuguesa enquanto língua materna, além dos estudos em linguística aplicada. Busca também melhorar a eficácia e o desenvolvimento dos estudantes nas aulas de língua portuguesa e redação, principalmente quando abordados estudos do texto dissertativo argumentativo e das redações modelo Enem, além de contribuir também os estudos sobre a argumentação em produções textuais de estudantes de ensino médio brasileiros. Bem, pensando na redação do Enem, como exatamente o uso de operadores argumentativos podem fazer diferença na hora da redação? O texto utilizado em redações modelo Enem é um texto do tipo dissertativo argumentativo. Este texto tem características muito específicas, como, por exemplo, a defesa de uma tese e de uma proposta de intervenção. Para que se tenha uma boa defesa da tese e da proposta de intervenção, são necessárias diversas estruturas argumentativas para que se haja uma boa defesa, uma boa argumentação.
Uma dessas estruturas são os operadores argumentativos, pois, como eu disse anteriormente, eles trazem uma orientação argumentativa ao texto. Eles são uma das principais estruturas que remetem à argumentação na linguagem, seja no discurso ou seja no texto. Então, um bom uso dos operadores argumentativos na redação do Enem significa que o estudante soube usar, soube criar, soube construir uma boa argumentação no seu texto e defender, no ponto de vista argumentativo, a sua tese, a sua proposta de intervenção. O que a sua pesquisa constatou sobre o uso dos conectivos na escrita dos estudantes? Pesquisas nos últimos 10 anos no tocante ao ensino e aprendizagem de língua portuguesa, linguística textual e as práticas textuais de estudantes de ensino médio e algumas, como é o caso da nossa pesquisa em redações modelo Enem, evidenciaram que os estudantes não fazem um bom uso das estruturas argumentativas, incluindo os operadores argumentativos, de acordo com a norma padrão. Essas pesquisas também nos mostraram que os estudantes fazem uso com pouca variedade dos operadores argumentativos quando fazem. A classe dos operadores argumentativos é uma classe extremamente vasta. Ela possui diversos exemplos de palavras, porém os estudantes fazem uso apenas de uma pequena quantidade dessas, desses conectivos, dessas estruturas, quando eles fazem uso dessas estruturas. Então eles usam elas com uma variação, com uma variabilidade muito pequena quando fazem o uso. Além disso, eles usam elas erroneamente de acordo com a norma padrão. Ou seja, eles usam essas estruturas em contextos não adequados de acordo com a norma padrão. A partir dessa realidade, quais dicas você daria para os nossos ouvintes para que eles possam se sair bem no uso de conectivos na redação do Enem? Como conselho para o melhor desempenho dos estudantes nas redações modelo Enem e na construção da argumentação, eu sugiro práticas constantes do texto redação modelo Enem, além de um estudo minucioso das estruturas argumentativas que formam a argumentação, além da estrutura e do tipo do texto dissertativo argumentativo. O estudante necessita conhecer muito bem o texto para realizar uma boa produção textual. Para além disso, vale também os estudos sobre como realizar uma boa coesão textual e como produzir um texto coeso, linear, de fácil compreensão e que deixe claro a sua orientação argumentativa, utilizando, obviamente, os operadores argumentativos. Com essas práticas, eu acredito que o estudante é capaz de desenvolver uma boa redação e uma boa prática textual, nesse caso, para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A sua pesquisa já demonstra algumas conclusões e avanços, mas qual seria o próximo passo? Dada a problemática descrita anteriormente, nossa pesquisa busca entender como se dá o processamento linguístico dos estudantes em contato com essas estruturas argumentativas, para que a gente consiga entender se existem estruturas mais favorecidas, ou seja, mais fáceis de serem processadas, ou mais penalizadas, ou seja, com maior dificuldade de processamento pelos estudantes de ensino médio. Com esses dados, nós poderemos entender quais são as estruturas que os estudantes têm maior facilidade, quais que eles têm maior penalidade e ver se bate, por exemplo, com as estruturas que eles usam mais ou menos em redações modelo Enem. Assim, fazendo uma análise comparativa, além de levantar um panorama de quais são as estruturas argumentativas que precisam ser trabalhadas com maior afinco nas aulas de língua portuguesa e redação para o melhor desempenho da argumentação pelos estudantes em suas produções textuais. É muito interessante, mas como vocês conseguem os dados para apontar quais operadores são mais conhecidos e mais usados pelos alunos? Qual a sua metodologia? Para analisarmos o processamento linguístico dos estudantes em contato com os operadores argumentativos,
será utilizado o experimento psicolinguístico de leitura autocadenciada. Este experimento é baseado na medida e na análise de tempo de reação. O tempo de reação nada mais é do que o tempo de leitura de um estudante a determinada sentença mostrada em uma tela de computador. O experimento funciona da seguinte forma: os participantes lerão em uma tela de computador uma sentença pré-programada pelos pesquisadores. Quando ele terminar de ler essa sentença, imediatamente após a leitura, ele deve apertar um botão pré-determinado, como por exemplo o espaço no teclado do computador. Este tempo de leitura, ou seja, o tempo entre a leitura da sentença e o acionamento da tecla de espaço, será contabilizado, será medido pelo computador e será guardado em um arquivo que depois, após conter a medida de todos os tempos de reação de todas as frases pré-determinadas no experimento, poderão ser analisadas pelos pesquisadores. E assim, nós conseguiremos ver quais são as estruturas que tiveram maiores tempos de reação, ou seja, em quais frases que contêm quais operadores elas tiveram maior tempo de reação e em quais frases e com quais operadores eles tiveram menor tempo de reação. Através dessa análise dos tempos de reação, nós conseguiremos ver quais são os operadores usados em frases que possuem maior penalidade, ou seja, maior dificuldade de processamento pelos estudantes, e quais têm maior facilidade no seu uso nas frases pelos estudantes. Entendi, é uma ótima metodologia, mas os testes serão aplicados em quais escolas? O experimento será aplicado em estudantes de primeiro, segundo e terceiro ano da unidade de contagem. No início, o experimento seria realizado em um dos laboratórios de informática da unidade. Porém, devido ao isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19, algumas alterações precisaram ser feitas na nossa pesquisa. Uma delas é que o experimento com uma delas é que o experimento não ocorrerá mais na unidade de contagem, mas sim nós disponibilizaremos um link para os estudantes e estes farão o experimento de suas próprias casas, ou seja, cada estudante fará o experimento em seu próprio computador e os resultados serão enviados aos pesquisadores que farão as análises dos tempos de reação. Que ótima alternativa encontrada por vocês! Esses links já chegaram a ser enviados para os alunos? Se sim, quais são os resultados obtidos? Nós ainda estamos elaborando o desenho experimental que será utilizado em nossa pesquisa. Portanto, o experimento ainda não foi enviado aos estudantes e nós não temos resultados conclusivos. Enquanto resultados esperados, nós esperamos que os estudantes tenham maior penalidade, dificuldade para alguns tipos de operadores argumentativos que não são utilizados cotidianamente e que estes encontram maior facilidade de processamento para os operadores que são mais utilizados, que são vistos mais no nosso dia a dia e no nosso cotidiano, seja no discurso ou seja em textos ou em outras leituras. Estes são os principais resultados que nós esperamos encontrar em nossa pesquisa. Agora, indo para um lado um pouco mais pessoal, quais foram os aprendizados que você tirou da sua participação em uma iniciação científica? A pesquisa pré-universitária foi fundamental para o meu bom desempenho acadêmico, além de me proporcionar o melhor conhecimento prático, principalmente na disciplina de redação e estudos linguísticos. Ela me promoveu o contato com a metodologia e com os estudos científicos, leitura de artigos, de trabalhos em eventos, o que me propiciou a melhoria das minhas habilidades de retórica, argumentação e de se expor, de apresentar em público. Além disso, me proporcionou a ida e experiências que eu não teria se eu não estivesse produzindo pesquisa científica e não seriam experiências que eu teria se eu estivesse apenas no âmbito do ensino, apenas na sala de aula. A pesquisa contribuiu também para a minha formação cidadã,
pois eu entendi o papel de um cientista para a sociedade e a importância da ciência para o desenvolvimento e inovação tecnológica. Agora, para finalizar, quais dicas você daria para alguém que também está no ensino médio e que também queira participar de uma iniciação científica? Aqui vão alguns conselhos e dicas que eu dou para alguns estudantes pré-universitários, ou seja, estudantes do ensino médio que também queiram ou desejam iniciar uma pesquisa científica. O primeiro passo é pensar, usar a sua criatividade, o seu potencial de inovação para pensar em algum problema que se encontra atualmente na sociedade e que você tenha vontade, interesse, motivação, aspiração de mudar, de transformar essa realidade social ou entender o porquê aquele problema existe e por que ele é como é. Após isso, é necessário buscar um orientador na área que possa te ajudar a desenvolver melhor essa pesquisa e encontrar as respostas ou como fazer as perguntas corretas para então se achar uma solução para esse problema. É importante pensar bem na metodologia e definir muito bem o problema, para que se então possam encontrar bons resultados e principalmente resultados que condizem com a realidade da sociedade em que vivemos. Por fim, eu sugiro que se faça uma ampla pesquisa bibliográfica de quais são os estudos anteriores da área ou estudos que pretendem responder ou entender esta problemática que você também se questionou, que você tenta solucionar, resolver ou explicar. Eu vou ficando por aqui e muito obrigado por essa oportunidade. Até mais! Bem, o episódio vai ficando por aqui. Agradecemos ao Dalmo por sua participação e deixamos uma pergunta para você, ouvinte. Você já conhecia as iniciações científicas? Já realizou alguma ou quer realizar? Caso queira nos responder essa pergunta, tirar dúvidas ou fazer sugestões, você pode mandar um e-mail para pensarjovemcfmg@gmail.com. Nos sigam também nas redes sociais para mais informações sobre o projeto. @pensarjovemcfmg, tudo junto e minúsculo no Instagram, e @pensarjovem com J e P maiúsculo no Twitter. Obrigada por nos ouvir e até a próxima!